E eu te convido a você se desligar de tudo que você está fazendo e se permitir receber a mensagem do Evangelho. Peço a vocês, cada um na sua sintonia, cada um na sua necessidade, mentaliza agora tudo aquilo que vocês precisam e vamos escutar a palavra do nosso grande Mestre Jesus. Mateus, capítulo 22, versículo 13 ao 22. Mateus, aquele grande cobrador de impostos, antes de ser o discípulo, um dos discípulos, e aí levantando a nossa seara. Disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram-se entre si com os surpreenderem em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, concedendo a sua malícia, disse: Por que experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E eles dizem-lhes: De quem é esta efigênia e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então eles disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-os, se retiraram. Naquela época, os pagadores de impostos eram o quê? Pessoas que não eram bem queridas, Imagina, não tinha todo aí, como se diz, essa evolução que se tem hoje para os entendimentos de cobradores. Então, eles não eram queridos, eles não eram bons visitas. Mas, como se diz no próprio Evangelho, você fazer o seu pagamento, você remedir a sua dívida, não é algo injusto, é algo que se faz necessário. Uma passagem que o Malandro falou um dia desses, para um consulente: o pior vírus é aquele que está dentro da sua cabeça. Então, para mim, hoje, pagar meus impostos é a cada dia não me cobrar para estar vivendo no nosso dia a dia, e sim viver, caminhar, ter a liberdade de fazer as coisas, é óbvio, com respeito, com disciplina, mas poder viver e ser o Marcelo, e não ser aquilo que algumas pessoas querem, entendeu? Então, assim, quando hoje na espiritualidade você fala dos seus impostos, pensa um pouquinho nos seus atos, para de se cobrar, para de se julgar, porque muitas vezes a gente fala, está se julgando aos outros, mas hoje a humanidade está muito se julgando, está percebendo que após uma pandemia, que todo mundo no meio da pandemia falava de resiliência, Vamos fazer uma resiliência, vamos se colocar no papel de resiliência. Mas hoje, na verdade, o papel está sendo feito. A gente está se colocando no seu devido lugar, vamos dizer assim, que cada um tem que estar. Espero ter ajudado de alguma forma
todos aqueles que se fazem presentes em suas residências, aqui também na Aldeia da Mata, enfim, não importa. Tem gente que às vezes está olhando lá sentadinho na rua, né? Compartilhando com o malandro da estrada, mas é importante que tenha tocado o seu coração. E não esqueça, não se cobre, viva, tá certo? Arara.